Olá, Oi, pessoal, tudo bom? tudo bom? Olha, a gente vai trabalhar resiliência. Mas a gente tem dois significados que são similares. O primeiro significado de resiliência está ligado à origem física, a origem da palavra resiliência na física, né? A resiliência é a capacidade de você se adaptar a mudanças. Então, no corpo físico, aquele corpo físico consegue resistir àquelas mudanças e retornar à forma original. Então, a gente tem inclusive um exemplo sobre isso, que é uma fábula japonesa, que fala sobre o bambu e o carvalho. O bambu, ele, quando o vento passa, ele se curva, qualquer mudancinha realmente provoca alterações no bambu, mas ele sempre retoma o estado original dele. O carvalho já é o contrário, ele é muito mais forte, os ventos nem mexem com ele. Em compensação, quando as condições mudam, quando bate um vento realmente muito forte, uma tempestade, muitas vezes o carvalho sucumbe. E na fábula japonesa, o bambu diz a ele: pois é, eu posso não ser tão forte quanto você, mas eu consigo passar por isso tudo porque eu aceito as novas condições e retomo a forma original. Esse é o conceito físico, é você conseguir viver aquela nova situação e retomar ao que você estava. Na psicologia, na verdade, o que é isso? É quando você tem a capacidade de lidar com situações difíceis, né, com Sim, pressão, com obstáculos, problemas que acontecem no dia a dia, e reagir positivamente a esses obstáculos e conseguir retomar, né, a sua vida emocionalmente. É lógico que a gente sabe que todas essas coisas acabam modificando a pessoa, mas por uma forma melhor, né? Ela acaba levando essa diversidade e isso não atrapalha, não impede que ela continue vivendo. sim. Na verdade, seria como se aquelas novas condições você conseguisse lidar com elas sim e voltar à sua forma original, mas voltar com um aprendizado. O bambu, ele se tornou mais flexível ao longo dos tempos, assim como a girafa cresceu o pescoço para poder alcançar as árvores mais altas, né? Então o bambu, com certeza na evolução dos tempos, ele percebeu que enquanto planta, ele durava mais, ele resistia mais se ele fosse capaz de se curvar mais, de aceitar mais as novas condições de tempo, porque assim depois era só ele retomar a posição original. É a mesma coisa, você aprende com aquelas coisas todas, você não briga, não luta contra elas, você entende a nova realidade, você existe naquele momento porque você entende que são condições temporárias. Você aprende com elas e retoma seu foco original. E aí a gente volta àquela história que a gente fala, assim, nossos temas são sempre continuidade. E é Sim, tudo a ver com a parte de aceitação e conformismo, né? A partir do momento que exatamente. você vê uma situação e você aceita a situação da maneira como ela é, isso não quer dizer que você está dizendo assim, não, então não vou fazer nada, vou ficar aqui paradinho, aceitei a situação, ok. Não, não é isso. Está passando por uma situação, essa situação vai passar. De que maneira positiva você pode encarar aquele fato? Você pode encarar de uma maneira, oh, meu Deus do céu, tudo acontece comigo, e você pode encarar da maneira assim, ok, estou passando por isso, de que eu posso aprender aqui para que esse fato não se Exatamente. repita no futuro e que ao mesmo tempo eu consiga passar da melhor forma agora. Sem perder o contato com quem você é. Porque isso é resiliência na essência, pegando a física e trazendo para você. Como viver situações que nesse momento talvez sejam difíceis, talvez sejam desafiadoras, mas sem perder contato com a sua essência, com o que você acredita. Você evolui, você aprimora, mas você é a tua essência. E o que a gente pode dar de exemplos positivos nisso? Muitas vezes você pode observar no seu dia a dia. Por exemplo, pessoas, tem uma história que está rodando na internet já tem bastante tempo de um cara que ele sofreu um acidente e acabou se tornando portador de cadeira de rodas, né? E então ele ficava na cadeira de rodas e os médicos diziam, olha, você não vai voltar a andar. E ele encarou aquilo como uma situação temporária. Então ele buscou yoga, ele buscou exercícios que estariam fora do padrão que se esperava para aquela situação dele e foi trabalhando e resistindo àquilo. E ele dizia, eu não tenho raiva, não tenho nada disso, mas eu quero superar, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu acredito que eu posso voltar. Porque realmente a situação que ele estava vivendo ali era desafiadora. Ele batalhou anos, anos. Só que na internet mostra e o antes e o depois dele. Claro que a gente sempre tem a internet, mas nesse caso vale a pena todo mundo olhar. Porque ele consegue voltar a passar de uma situação em que ele estava na cadeira de rodas a voltar a andar. Como? Acreditando na força dele, acreditando no corpo dele, trabalhando o corpo dele, sem perder a noção de que ele estava vivendo aquele desafio. A resiliência é mais um ponto positivo em ação.
A resiliência, na Sim. verdade, prova de que ações positivas e o pensamento, mantendo o foco no que é positivo, vai te levar à evolução e a você a caminhar da melhor maneira possível, né? Aí É. atrás de suas metas e seus desejos de uma forma mais positiva. Por isso a conexão com a questão da aceitação e não com o conformismo. Porque você aceita que está vivendo aquela situação delicada, mas você acredita que você pode aprender e superar com aquilo, sem perder a conexão com você mesmo. Aí é o ponto da resiliência, certo? Gente, a gente vai trazer para vocês aqui uns exercícios para manter o foco. Por quê? A resiliência é exatamente isso, né? Você manter o foco no que está acontecendo para você poder se concentrar naquilo e passar por essa situação da melhor maneira possível. Vamos lá, Anne? Vamos lá, gente. O exercício tem como objetivo ajudar o seu cérebro a manter o foco, né? Então, o primeiro exercício é planeje o seu dia, tá? Planeje o seu dia com o quê? Com as coisas que você tem que resolver, com as coisas que você está buscando, aqueles pepininhos que estão ali e tudo mais. E da mesma forma que quando você come um prato, você vai deixar para o final o melhor, come logo o que está difícil, eu tenho que comer esse negócio que eu não curto muito, come logo de uma vez, é a mesma coisa. Quando você planejar o seu dia, começa pelas atividades que são mais desgastantes ou por aquele negócio que você tem que resolver que está te pressionando. Por quê? Porque você tira essa pressão do resto do seu dia. Então, planeje o seu dia e comece pelas atividades, pelas tarefas que te pressionam mais, certo? A segunda dica é: faça momentos de pausa para respirar. Por que a gente está falando isso? Porque é importante você se permitir essa pausa. E é nessa hora que você lembra dos seus objetivos, do seu foco. E por isso você está ajudando o seu cérebro. Então, respira mesmo. Para um minutinho, um momento de tranquilidade e respira para você voltar a se conectar com seus objetivos. Perfeito? Perfeito, porque na verdade às vezes você está naquele momento tão perturbado, quando você para e respira um minuto e você olha para o lado, quando você volta, você vê até a situação de uma maneira diferente. E aí a gente vem com a dica cultural. A dica cultural para vocês é um filme que o Mel Gibson dirigiu, que a gente sabe que é uma figura controversa. Então, assim, nem todos têm essa ligação. Mas vale a pena pela figura de quem o filme conta a história. Chama Até o Último Homem, tá? É um filme que conta uma história passada na Batalha de Okinawa. Ele se inscreve para a guerra, mas ele tem como princípio que ele não toca em armas, ele não pega em armas. Ele acredita que as pessoas estão indo para a guerra com o propósito de matar, ele não. Ele quer ser médico e ele quer ir para a guerra com o propósito de salvar. E a resiliência dele vem porque ele luta contra condições desfavoráveis internamente, onde o próprio exército americano bate de frente com isso. Porque não acredita que seja possível você lutar pelo que você acredita sem ser com armas. E ele enfrenta tudo isso, mantendo dentro dele a crença de que aquilo para ele faz sentido, justamente porque ele tem uma meta. Ele fala: eu vou para a guerra para ajudar, para salvar e não para matar. A capacidade de mudança que ele consegue é quase que indescritível e ele se torna um grande herói sem pegar em armas. Como isso é possível? Indo contra tudo que quem está em volta acreditava. Essa é a resiliência dele. Ele foi absolutamente bambu. Ele conseguiu entender, ele não luta contra aquilo, ele vive todas aquelas situações de provações com uma meta clara naquilo. Ele se curva e volta, se curva e volta, mantendo o objetivo dele bem claro. Essa história é real. É Sim, foi. baseada em fatos reais. Então, assim, a gente está falando de um filme, mas na verdade você compara com a sua vida nesse ponto, pega isso como uma inspiração e imagina, uma pessoa vai para a guerra pensando em não pegar uma arma e em pensando em ajudar os outros. O nome dele é Desmond Doss. Vale a pena para quem quiser, quem não curte muito um filme de guerra, quiser apenas conhecer a história dele. É uma história de resiliência muito bonita. É uma pessoa que realmente veio de uma situação, uma origem mais humilde e tinha dentro daquilo uma crença inabalável no que ele realmente buscava. E aí, acho que você falou, quer dizer, ele vai contra tudo que todo mundo em volta esperava. Ele prova para ele mesmo e para todos que é possível fazer de acordo com os seus valores, mesmo que de volta te digam que não. Perfeito, né? Então, Ficamos por aqui. Beijo para vocês. beijo, gente!